Olá, pessoal. Meu nome é Yara, eu sou médica, cardiologista e sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Esse canal foi criado para te mostrar que você é protagonista da sua saúde. Muitas doenças são preveníveis e mesmo quando as doenças já estão instaladas, como você lida com isso será determinante para a sua qualidade de vida. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre cefaleia, popularmente conhecido como dor de cabeça. E para falar desse assunto, convidamos a doutora Micaela Aguiar, médica formada pela Faculdade Pernambucana de Saúde, neurologista e neurofisiologista formada pelo Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, título de especialista em neurofisiologia pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, coordenadora da neurologia do Grupo Santa Marta e neurologista do Grupo Santa. Muito obrigada, doutora Micaela. Vamos falar sobre cefaleia, que é um assunto extremamente importante e prevalente nos consultórios, né? Estima-se que mais ou menos 52% das pessoas sofram de cefaleia e mais de 90% já teve algum episódio de cefaleia ao longo da sua vida. E aqui, para a gente começar, é importante explicar que a cefaleia ela pode ser um sintoma de alguma doença, mas ela também pode ser a própria doença, não é isso? Exatamente. Infelizmente, temos aqui outro problema, né? As pessoas pouco valorizam as dores de cabeça. Então, muitas vezes elas podem se tornar dores de cabeça crônicas. A enxaqueca como a principal causa de falta no trabalho. Então, que é uma informação muito relevante. Então, atestados médicos frequentes por crises de enxaqueca. E tão pouco valorizadas que geralmente o empregador pensa, faltando trabalho por conta de uma dor de cabeça, mas não, as dores de cabeça crônicas são incapacitantes e são tratáveis. Uma informação muito importante, apesar da maioria das pessoas acharem que é mais fácil procurar a farmácia e comprar analgésicos comuns, fazerem abuso de analgésico e virarem também uma dor de cabeça por abuso de analgésico. Então, são várias coisas que podem trazer prejuízos, tanto para nós como, de novo, para a questão economicamente ativa da nossa população. Certo. E quais são esses tipos de dor de cabeça? Quais são os tipos? Como que a gente pode separar aí as dores de cabeça? Para o neurologista é até difícil resumir, né? Existem vários tipos É um de dor de compêndio cabeça, só sobre isso. só sobre isso. Mas assim, classicamente falando, a gente tem 3 tipos. E aqui a cefaleia tensional, que é a dor de cabeça por tensão, por estresse físico, emocional, que é a principal causa dos tipos de dores de cabeça. E que são crônicas, é aquela dor de cabeça que é mais no final do dia, que você consegue marcar bem que foi por conta de um estresse daquele dia. Essa é uma dor de cabeça que se torna crônica quando você tem mais de 15 dias de dor de cabeça num mês. E a segunda causa é a enxaqueca, que popularmente realmente mais conhecida como a doença das mulheres. Sim, é mais prevalente em nós. Nos homens também é possível aparecer, e mesmo que menos frequente, no geral, mais incapacitante. E então são dores de cabeça que também são crônicas, e aqui, diferente da dor tensional, ela é crônica quando temos mais de 3 episódios no mês. Então, às vezes, a pessoa toma remédio para aquela enxaqueca uma vez por semana e acha que é normal. Não é normal. Então, precisa procurar um neurologista para isso. E a última, não menos importante, é a cefaleia em salvas, que é uma dor de cabeça mais prevalente em homens e é uma dor de cabeça louca mesmo, muito intensa, que o paciente, diferente do paciente de enxaqueca, não tem vontade de ficar deitado, quietinho no escuro, não. Ele tem vontade de jogar a cabeça contra a parede, porque é uma dor curta, mas muito intensa e muito incapacitante, e ela vem associada com outros sintomas, e eu acho relevante falar sobre isso, porque às vezes o paciente pensa, nossa, meu rosto está deformando com essa dor. E é isso mesmo que acontece. O olho fica pequeno, o olho lacrimeja, fica vermelho, o nariz entope. Então são sintomas durante aquele evento tão maluco que depois o paciente não consegue nem descrever.
Então, quando você procura um neurologista, é uma dor de cabeça também que precisa ser tratada e, por vezes, precisa ser investigada. E tratada de forma adequada, né? Não Exatamente. somente no balcão da Em farmácia, né? acompanhamento com o neurologista. E existe uma causa para essas dores de cabeça? No caso dessas cefaleias crônicas, você pode elencar? Eu sempre explico no meu consultório que essas dores de cabeça, elas costumam se tornar crônicas porque, no geral, elas são maltratadas, né? Mas o principal componente que temos é o genético. O fator genético, com certeza, é o mais relevante. E eu sempre explico para os meus pacientes o seguinte: nós temos as cefaleias secundárias, que são causadas por alguma coisa específica, que precisamos descartar numa conversa no geral. Então, tumores, aneurismas, tromboses, porque também temos tromboses na cabeça. É aquilo que a gente falou no início, né? É um sintoma de alguma outra Sim. doença e ela não necessariamente é a própria doença. Exatamente. E as dores de cabeça que vêm mais de etiologia genética. E é aquilo que eu falei, as dores tensionais são de estresse físico e emocional que repercute na qualidade de vida que a gente leva hoje, né? Que infelizmente é de sedentarismo, as pessoas não praticam atividade física, têm uma vida muito trabalham de forma excessiva e por aí vai. É uma consequência de um estilo de vida também, né? Também. De certa forma. E é verdade que existem alguns alimentos, algumas bebidas que podem causar dor de cabeça? Antigamente era uma coisa que a gente orientava muito sobre isso, né? Paciente portador de enxaqueca, não pode comer chocolate, não pode tomar café, não pode tomar refrigerante. O que percebemos ao longo dos anos? Que isso é pessoal. Então, ao invés de orientar que o paciente não possa fazer uma coisa ou outra, você pede para o paciente observar. Então, quando ele procura um neurologista, as dores de cabeça elas ficam mais espaçadas, menos frequentes. Então, quando ele tiver uma dor, ele pode recapitular, o que eu fiz nesse dia que possa ter desencadeado essa dor. Então, eu tenho pacientes que queixam, pipoca me dá enxaqueca. Isso não está escrito em nenhum livro. Melancia me dá enxaqueca. Então, isso é muito pessoal. Então, a nossa orientação hoje é essa. Procure um neurologista e a partir do momento que você descobrir que as suas dores de cabeça estão mais espaçadas, aí você vai conseguir começar a perceber o que provoca aquela dor e se livrar desse problema. Então, se a pipoca dá dor de cabeça, eu não vou mais comer pipoca. Entendi. E normalmente, o que você orienta assim, para os pacientes? Eles chegam com essas dores de cabeça, você vai investigar, saber se é a doença mesmo ou se é algum sintoma de outras doenças mais graves. Qual seria o tratamento? Quais seriam as orientações que você vai dar para esse paciente? Nós temos medicações que são indicadas, que é o que a gente chama de tratamento profilático, que é aquela medicação que o paciente vai fazer o uso diário para evitar de ter a dor de cabeça. Isso com a supervisão de um neurologista e, no geral, com um período programado ali de 4 a 6 meses. E depois desmamamos, ou seja, retiramos essa medicação a partir do momento que o paciente se sente bem. Mas, de uma forma geral, o paciente portador de cefaleia crônica, ele precisa ter a vida que todos nós temos que ter. Então, nos alimentar de forma adequada e saudável na hora certa. Porque o atraso na alimentação pode provocar dor de cabeça. Praticar atividade física é disparada a principal coisa, porque reduz muito a incidência na frequência. E, no geral, esses pacientes portadores de dor crônica, eles têm depressão, ansiedade, e aqui a atividade física entra novamente como um grande fator aliado. O sono. A qualidade do sono, então dormir bem à noite. E existe aquela questão do paciente que ele precisa dormir 8 horas, ou ele precisa dormir 12 horas, ou precisa dormir menos horas. Então o paciente ele tem que ter rotina, até a rotina do sono. Então o número de horas por noite é satisfatório para ele. Por vezes, ele dormir menos pode fazer mal, ou dormir mais também pode fazer mal. E eu acho que é importante você falar um pouquinho também sobre esse abuso. A pessoa tem uma dor de cabeça, ela começa a tomar remédio, ela toma remédio 1 vez por semana, 2 vezes por semana. E o que pode acontecer com essa dor de cabeça, essas pessoas que abusam dos analgésicos? Então, o
uso recorrente, para mim seria ótimo se o paciente só usasse 1 ou 2 vezes por semana, mas infelizmente não. Não No é isso, geral, muito mais. os pacientes usam muito mais do que isso. Então, uma caixa de analgésico dura no máximo 15 dias com um paciente nesse perfil. Então, assim, o uso crônico desses analgésicos que compramos facilmente na farmácia pode desencadear dores de cabeça, porque nós nos tornamos dependentes químicos, é até forte dizer, mas igual o usuário de droga. Eu sinto a dor para tomar aquela medicação. Então, isso é um problema, por vezes o paciente precisa ser, às vezes, até internado para a gente poder limpar o organismo e tirar o paciente desse vício recorrente do uso das medicações analgésicas. Além das consequências que podem ter do ponto de vista de anti-inflamatórios, de consequências de problema renal, de levar até hemodiálise ou mesmo de sangramentos, né? Sim, Gastrointestinais e tudo mais. Mas qual é a dor de cabeça que eu devo, assim, me preocupar? Sim, existem o que a gente chama de sinais de alerta. Então, idade é um fator importante. Crianças menores que 10 anos habitualmente não tem dor de cabeça. Então, se seu filho menor do que 10 anos está se queixando de dor de cabeça, ligue o alerta. Ou acima de 50 anos. O paciente, nunca tive dor de cabeça, com 50 anos começou a ter dor de cabeça. É um outro sinal de alerta. Sintomas associados: rigidez de nuca, febre, o paciente está molinho por conta da dor de cabeça, está desconfortável, não está conseguindo fazer as coisas nesse contexto de uma dor de cabeça que não existia antes. Ou voltamos aqui ao assunto do AVC, se essa dor de cabeça vier com o que a gente chama de déficit focal, que é a perda de força de um lado, uma fala embolada. Nesse contexto, é muito importante que o paciente procure o serviço de emergência. A pessoa pode morrer de dor de cabeça? Sim. Da consequência da dor de consequência cabeça. da dor de cabeça, se for principalmente um aneurisma roto, que seria, no caso, um AVC hemorrágico, o paciente pode vir a óbito por conta disso. Mas também pode vir a óbito numa cefaleia crônica, com idas excessivas ao pronto-socorro e, por vezes, com o uso de medicações inadequadas que podem gerar, conforme você falou, além das questões gastrointestinais e renais, comprometimento cardíaco e uma parada cardíaca numa emergência por conta de um uso abusivo de medicações analgésicas, principalmente opioides. Certo, excelente. E aí, como mensagens finais, eu queria deixar para vocês o tratamento das cefaleias crônicas. Nesse tratamento é fundamental a mudança do estilo de vida, né? Você precisa praticar atividade física, cuidar do sono, cuidar da ansiedade, do estresse emocional. E ligue o alerta naquelas cefaleias, como a doutora Micaela falou, que são em pessoas que nunca tiveram dor de cabeça, crianças, cefaleias súbitas ou cefaleias acompanhadas de sintomas motores, né, com déficit e tal. Procurem imediatamente o serviço de emergência. Você gostaria de deixar mais alguma mensagem, doutora Micaela? É isso. Então, a cefaleia súbita ou também a mudança no padrão de dor de cabeça. Isso é uma coisa importante. O paciente sentia um tipo de dor de cabeça, depois ele passou a ter outro tipo de dor de cabeça. Isso também é relevante. Caso você não tenha um neurologista a recorrer que já faça acompanhamento, é importante a ida também ao pronto-socorro. Então, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. E quero pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, curtam, compartilhem esse vídeo para os familiares, para os amigos. E esse foi mais um Por Você de Coração.